Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fio de Esperança. Aqui é onde as histórias mais emocionantes ganham vida. E hoje tenho uma história que vai mexer profundamente com o coração de vocês. Imaginem uma jovem secretária, pura e dedicada, que trabalha para um milionário bem-sucedido. Durante meses, olhares se cruzam, corações aceleram e uma tensão irresistível cresce entre eles. Quando finalmente ela decide se entregar completamente ao homem que ama, uma descoberta inesperada muda tudo. A reação dele a essa notícia vai partir o coração dela de uma forma que vocês não imaginam. Mas será que o amor verdadeiro consegue superar os erros mais dolorosos? Será que algumas feridas podem realmente cicatrizar quando há arrependimento sincero? Antes de começarmos nossa jornada, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família Fio de Esperança, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho para vocês. Uma curiosidade. Me contem nos comentários o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias. Estão trabalhando, fazendo exercícios, arrumando a casa ou simplesmente relaxando? Adoro saber como nossas histórias fazem parte do dia a dia de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Preparem os corações, porque essa jornada vai ser intensa do começo ao fim. Luna chegava todos os dias às 7:30 da manhã na empresa Oliveira em Associados, uma imponente construtora que dominava boa parte do mercado imobiliário da cidade. Com seus 23 anos, ela tinha conseguido aquele emprego de secretária há 8 meses, depois de muito batalhar e enviar currículos para dezenas de empresas. Vinha de uma família simples, mas sempre sonhou em conquistar sua independência financeira e construir uma vida digna com o próprio esforço. Não era apenas mais uma funcionária passando despercebida pelos corredores da empresa. Luna se destacava pela dedicação, organização impecável e pela forma respeitosa como tratava todos os colegas, desde o porteiro até os executivos mais graduados. Seu trabalho era irrepreensível, cada documento arquivado com perfeição, cada ligação atendida com gentileza genuína, cada compromisso da agenda organizado nos mínimos detalhes. Rafael Oliveira era o CEO e proprietário da empresa. Um homem de 35 anos que construiu seu império imobiliário com determinação férrea e visão de negócios aguçada. Solteiro por opção, ele sempre colocou o trabalho em primeiro lugar, dedicando longas horas do dia para expandir seus investimentos e fechar os contratos mais lucrativos da região. Sua rotina era intensa e previsível. Chegava ao escritório antes das 8 da manhã, atendia reuniões consecutivas, analisava relatórios e projetos até tarde da noite. Rafael tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros importados, apartamento luxuoso, roupas de grife, viagens para destinos exóticos, mas vivia uma vida solitária, rodeado de compromissos profissionais e poucos amigos verdadeiros. Era respeitado no meio empresarial, temido pelos concorrentes e admirado pelos funcionários, que o viam como um chefe exigente, mas justo. Durante os primeiros 4 meses de trabalho, Luna e Rafael mantiveram uma relação estritamente profissional. Ela entregava relatórios, organizava sua agenda, atendia suas ligações e cuidava de todos os detalhes da sua rotina executiva, sem jamais ultrapassar os limites da formalidade. Rafael a via como uma secretária eficiente, confiável e discreta, qualidades que ele valorizava enormemente em seus funcionários. Ele cumprimentava a Luna todas as manhãs com um bom dia educado, agradecia pelo café sempre na temperatura ideal e pelos documentos organizados com precisão, mas não demonstrava qualquer interesse pessoal além da relação de trabalho. Ela, por sua vez, o admirava profissionalmente, impressionada com sua capacidade de liderança e sucesso nos negócios, mas jamais permitiu que pensamentos inadequados sobre o chefe cruzassem sua mente. Tudo começou a mudar sutilmente há 4 meses, quando Rafael passou a notar detalhes em Luna que antes passavam despercebidos.
A forma delicada como ela segurava a caneta para anotar recados, o sorriso discreto que esboçava ao organizar documentos importantes, o cuidado especial que tinha ao preparar o café dele nas manhãs mais corridas. Luna também começou a perceber mudanças no comportamento do chefe. Ele demorava alguns segundos a mais para pegar os papéis que ela estendia. Seus olhos a acompanhavam quando ela atravessava o escritório para arquivar documentos, e suas conversas sobre assuntos profissionais se estendiam mais do que o necessário. Eram sinais quase imperceptíveis, que qualquer pessoa desatenta não notaria, mas entre eles, dois nasceu uma consciência mútua dessa nova dinâmica que estava se formando. Os olhares começaram a durar mais tempo que o socialmente aceitável. Quando Luna entrava no escritório de Rafael para entregar relatórios matinais, ele levantava os olhos dos papéis e a observava com uma atenção que ia além do profissional. Ela sentia o peso daqueles olhos escuros a acompanhando, e uma sensação estranha tomava conta do seu estômago, uma mistura de nervosismo e excitação que ela não conseguia compreender completamente. Rafael, por sua vez, se pegava perdendo o fio da meada durante reuniões importantes, porque sua mente voltava constantemente para a secretária que estava ali fora, organizando sua agenda e cuidando de todos os detalhes que tornavam seus dias mais produtivos. Era como se uma força invisível tivesse criado uma conexão entre eles, algo que nenhum dos dois havia planejado ou buscado, mas que crescia a cada dia de forma irresistível. As conversas também mudaram de tom gradualmente. O que antes eram diálogos objetivos sobre prazos, reuniões e documentos, passou a incluir comentários pessoais ocasionais. Rafael perguntava sobre o fim de semana de Luna, se ela tinha descansado bem, se precisava sair mais cedo em algum dia específico. Luna, sempre educada, respondia com simpatia e também demonstrava interesse genuíno pelo bem-estar dele. "O senhor parece cansado hoje. Dormiu bem ontem?" Ela perguntava quando notava olheiras mais pronunciadas no rosto dele. "Trouxe um chá de camomila. Dizem que é ótimo para relaxar depois de um dia difícil." Oferecia em tardes particularmente estressantes, quando as reuniões se acumulavam e os problemas pareciam não ter fim. Essas pequenas gentilezas criavam momentos de proximidade que ambos aguardavam secretamente. A eletricidade entre eles se tornou palpável nas últimas semanas. Quando Luna precisava entregar documentos urgentes e Rafael estava ao telefone, ela aguardava pacientemente do lado da mesa dele e podia sentir o perfume masculino que ele usava, uma fragrância sofisticada que a deixava ligeiramente tonta. Rafael percebia a presença dela mesmo, concentrado em ligações importantes, e sua voz ficava levemente mais grave quando a via por perto. Se por acaso as mãos dele se tocavam ao trocar papéis, uma corrente elétrica percorria o corpo de ambos, e eles desviavam o olhar rapidamente, como se tivessem feito algo proibido. A tensão sexual estava ali, crescendo silenciosamente, transformando o ambiente de trabalho em um campo minado de desejos não declarados e sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de admitir ou explorar. As semanas seguintes trouxeram uma intensificação natural dessa química que se formara entre Luna e Rafael. Os momentos de proximidade física começaram a acontecer com mais frequência, sempre disfarçados de situações profissionais normais, mas carregados de uma tensão que ambos sentiam profundamente. Luna descobriu que precisava alcançar arquivos nas prateleiras mais altas com muito mais frequência do que antes, e sempre quando Rafael estava presente no escritório. Ela esticava o corpo graciosamente, ficando na ponta dos pés para alcançar pastas importantes, e, invariavelmente, Rafael aparecia atrás dela para ajudar. "Deixe que eu pego isso para você", dizia ele com voz suave, posicionando-se bem próximo das costas dela, seus braços se estendendo por cima dos dela para alcançar o documento desejado. Luna sentia o calor do corpo dele irradiando contra suas costas, a respiração morna dele, tocando levemente seu pescoço, e uma sensação avassaladora tomava conta de todo o seu ser. O elevador da empresa se tornou um território de tensão palpável todas as vezes que eles precisavam usá-lo juntos. Era um espaço pequeno,
comportava no máximo 4 pessoas confortavelmente. Então, quando estavam apenas os dois ali dentro, a proximidade forçada criava situações que deixavam ambos completamente conscientes da presença um do outro. Luna se posicionava sempre próxima aos botões, fingindo organizar papéis na pasta que carregava, mas na verdade estava hiperconsciente de cada movimento de Rafael. Ele ficava ao lado dela, tão perto que ela conseguia sentir o aroma do sabonete que ele usava, misturado com seu perfume característico. Em dias mais movimentados, quando o elevador balançava ligeiramente ou parava de forma abrupta, Luna acabava se desequilibrando sutilmente e seu corpo encostava no braço forte de Rafael. "Desculpe", murmurava ela, mas não se afastava imediatamente, permitindo que o toque durasse alguns segundos preciosos. Luna desenvolveu uma habilidade especial para criar situações onde precisava se aproximar de Rafael para entregar documentos importantes. Em vez de simplesmente colocar os papéis na mesa dele e se afastar, ela começou a contornar a mesa executiva até ficar ao lado da cadeira onde ele estava sentado. "Preciso que o senhor assine aqui, aqui e aqui", dizia ela, inclinando-se levemente sobre o ombro dele para apontar os locais exatos no contrato. Seu cabelo perfumado ficava a centímetros do rosto de Rafael, e ele precisava fazer um esforço consciente para se concentrar nas palavras do documento, em vez de respirar o aroma doce do shampoo que ela usava. Quando Rafael segurava a caneta para assinar, Luna mantinha o dedo delicado apontando para a linha onde ele deveria escrever, e por alguns segundos suas mãos ficavam próximas o suficiente para que ele sentisse o calor da pele dela. As situações aparentemente casuais se multiplicaram pela empresa. Luna começou a precisar verificar a agenda de Rafael com muito mais frequência, o que a obrigava a se inclinar sobre a mesa dele para visualizar a tela do computador. "Só estou confirmando se o senhor tem algum compromisso marcado para quinta-feira à tarde", explicava ela, posicionando-se de forma que seu braço encostasse levemente no ombro dele enquanto apontava para as datas na tela. Rafael fingia estar concentrado na agenda, mas, na verdade, estava completamente absorto na sensação do toque suave dela e no perfume feminino que invadia seus sentidos. Quando Luna precisava pegar algum objeto da mesa dele, um grampeador, uma pasta, um bloco de anotações, ela sempre encontrava uma maneira de fazer isso lentamente, permitindo que seus dedos roçassem de leve nos dele, se por acaso ele estivesse manuseando o mesmo item. Rafael também encontrou suas próprias maneiras de se aproximar de Luna sem parecer inadequado. Ele desenvolveu o hábito de levar pessoalmente alguns documentos para a mesa dela, em vez de simplesmente chamá-la até seu escritório. Quando Luna estava concentrada digitando relatórios, ele aparecia ao lado da cadeira dela, segurando uma pasta importante. "Luna, preciso que você dê uma olhada neste contrato e me diga se encontra algum erro", dizia ele, inclinando-se sobre o ombro dela para mostrar os papéis. Ela podia sentir a presença masculina forte dele, envolvendo-a completamente, e sua concentração se despedaçava instantaneamente. As palavras no documento pareciam embaralhadas quando ela sentia a respiração dele tão próxima da sua orelha. "Claro, Sr. Rafael, vou revisar com atenção", respondia ela com voz ligeiramente trêmula, tentando manter a compostura profissional enquanto seu corpo reagia intensamente à proximidade dele. Os toques acidentais se tornaram mais frequentes e deliberados. Quando Rafael entregava papéis para Luna, ele permitia que seus dedos encostassem nos dela por alguns segundos a mais que o necessário. Quando ela servia café para ele durante as manhãs corridas, Rafael segurava a xícara de forma que suas mãos se tocassem brevemente durante a troca. Esses momentos criavam faíscas elétricas que percorriam o corpo de ambos, deixando-os com sensações que duravam horas depois do toque ter terminado. Luna sentia uma energia estranha percorrendo suas veias, um formigamento que começava nas pontas dos dedos e se espalhava por todo o seu corpo, criando uma consciência aguda de cada parte de si mesma. Rafael experimentava uma tensão física que o deixava inquieto e distraído durante o restante do dia, pensando constantemente na suavidade da pele dela
e na reação que notava em seus olhos quando se tocavam. A consciência mútua dessa atração crescente criou uma atmosfera carregada no escritório. Luna começou a sentir seu coração acelerar todas as manhãs quando chegava ao trabalho, sabendo que teria que passar o dia inteiro próxima a Rafael, controlando reações que se tornavam cada vez mais difíceis de esconder. Ela se pegava arreglando o cabelo com mais frequência, verificando a aparência no reflexo da tela do computador, escolhendo suas roupas com cuidado extra todas as manhãs. Rafael, por sua vez, se tornou hiperconsciente da presença de Luna no escritório. Ele sabia exatamente quando ela chegava pela manhã, porque conseguia ouvir o som delicado dos saltos dela no corredor. Sabia quando ela estava próxima do seu escritório pelo perfume suave que ela usava. Suas reuniões importantes começaram a ser interrompidas mentalmente sempre que Luna aparecia, para entregar algum documento urgente, porque toda sua atenção se voltava automaticamente para ela, independentemente da importância do assunto que estava sendo discutido com clientes ou parceiros de negócio. A tensão entre Luna e Rafael havia atingido um ponto onde cada encontro casual se tornava um teste de autocontrole para ambos. Era uma sexta-feira do final de novembro, e a empresa estava mais vazia que o normal, devido a alguns funcionários que haviam saído mais cedo para compromissos pessoais. Rafael tinha uma pilha enorme de contratos para revisar antes da reunião de segunda-feira com investidores importantes e decidiu ficar até mais tarde para terminar tudo. Luna, sempre dedicada, ofereceu-se para ficar e ajudá-lo com a organização dos documentos e preparação dos relatórios necessários. Não precisa ficar, Luna. Sei que você tem seus compromissos pessoais, disse Rafael, mas sua voz carregava uma esperança secreta de que ela insistisse em permanecer. Não tem problema, Sr. Rafael. Quero ter certeza de que tudo estará perfeito para sua apresentação na segunda-feira, respondeu ela com um sorriso sincero que fez o coração dele acelerar instantaneamente. O escritório foi se esvaziando gradualmente, até que restaram apenas os dois, trabalhando sob a luz suave das luminárias executivas, enquanto a cidade lá fora começava a se preparar para a noite de sexta-feira. Luna organizava contratos em pilhas separadas na mesa de reuniões, enquanto Rafael revisava cláusulas importantes em seu computador. O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som suave de papéis sendo manuseados e pelo toque ocasional das teclas do computador. Mas havia algo diferente no ar naquela tarde. Uma eletricidade mais intensa que o usual, como se ambos soubessem que estar sozinhos ali, depois do expediente, criava possibilidades que nunca existiram antes. Luna sentia seu corpo reagindo de forma mais pronunciada à presença dele, um calor crescente tomando conta de sua pele, uma consciência aguda de cada movimento que fazia. Rafael se levantou para buscar uma pasta específica no armário próximo à mesa onde Luna estava trabalhando. Quando se aproximou dela para alcançar a prateleira superior, Luna estava exatamente em sua trajetória, concentrada organizando documentos. Com licença, murmurou ele, mas em vez de pedir para ela se afastar, Rafael estendeu o braço por cima do ombro dela para alcançar a pasta desejada. Luna ficou completamente imóvel, sentindo o corpo masculino dele envolvendo-a por trás, a respiração morna dele tocando seu pescoço, o perfume masculino invadindo seus sentidos de forma avassaladora. Quando Rafael pegou a pasta, ele não se afastou imediatamente. Ficou ali por alguns segundos eternos, sentindo o aroma doce do cabelo dela, a proximidade do corpo feminino que o deixava completamente perturbado há meses. Luna, sussurrou Rafael com voz rouca, sem se afastar, seu rosto agora a centímetros da nuca dela. Ela sentiu um arrepio percorrer toda sua espinha e se virou lentamente para encará-lo. Seus olhos se encontraram a uma distância mínima, e ambos puderam ver o desejo intenso refletido no olhar um do outro. Não havia mais como fingir que aquela atração era apenas profissional ou casual. Rafael levantou a mão e tocou delicadamente o rosto dela, seus dedos acariciando a pele macia de Luna
com uma ternura que contrastava com a intensidade do momento. Eu não consigo mais fingir que não sinto isso, confessou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. Luna sentiu suas pernas ficarem fracas, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também não consigo, respondeu ela num sussurro quase inaudível. O primeiro beijo aconteceu de forma inevitável, como se fosse o desfecho natural de meses de tensão acumulada. Rafael segurou gentilmente o rosto de Luna entre suas mãos e inclinou-se para beijá-la com uma intensidade que surpreendeu ambos. Luna correspondeu imediatamente, suas mãos se agarrando na camisa dele, como se precisasse de apoio para não desabar. O beijo foi longo, desesperado, cheio de toda a paixão que eles haviam reprimido durante tanto tempo. Luna sentia como se estivesse descobrindo sensações completamente novas, uma energia percorrendo todo o seu corpo, deixando-a tonta e, ao mesmo tempo, completamente desperta. Rafael a puxou para mais perto, encostando-a suavemente na parede próxima à mesa de reuniões, seus corpos se encaixando perfeitamente enquanto continuavam se beijando com uma fome que parecia insaciável. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes e com os olhos brilhando de desejo. Rafael apoiou a testa na dela, ainda segurando seu rosto com cuidado, como se ela fosse algo precioso que pudesse quebrar a qualquer momento. Luna, começou ele, mas ela colocou o dedo delicadamente sobre os lábios dele. Não diga nada agora, pediu ela, sua voz trêmula de emoção. Eu preciso de tempo para processar isso tudo. Rafael entendeu imediatamente. Ele sabia que Luna era diferente das mulheres com quem estava acostumado. Podia sentir a inocência dela, a forma cuidadosa como ela reagia a cada toque. Não vou pressioná-la para nada, prometeu ele, beijando suavemente a testa dela. Apenas quero que saiba que isso que sinto por você é real. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou completamente. Os beijos se tornaram parte da rotina deles, acontecendo sempre que ficavam sozinhos no escritório. Rafael desenvolveu o hábito de chamar Luna para seu escritório no final do expediente, quando todos os outros funcionários já haviam ido embora. Preciso discutir alguns detalhes do relatório com você, dizia ele pelo interfone, mas ambos sabiam que era apenas uma desculpa para ficarem sozinhos. Luna ia até o escritório dele com o coração disparado, sabendo que provavelmente não discutiriam trabalho algum. Assim que ela fechava a porta, Rafael se levantava e a puxava para seus braços, beijando-a com a mesma intensidade desesperada do primeiro dia. Luna se descobriu vivendo em constante estado de excitação e nervosismo. Durante o dia, enquanto trabalhava normalmente, sua mente estava sempre voltada para os momentos que passava nos braços de Rafael. Ela sentia o corpo reagindo de maneiras que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de calor se espalhando por toda a sua pele quando ele a tocava, um formigamento que começava no estômago e se irradiava para todas as extremidades, uma necessidade crescente de mais proximidade, mais contato, mais dele. Mas, ao mesmo tempo, Luna lutava contra medos profundos que a impediam de se entregar completamente. Sua inexperiência a deixava insegura, com receio de decepcionar ou de não saber como reagir se as coisas fossem além dos beijos. Rafael percebia claramente a luta interna de Luna entre o desejo e o medo. Ele podia sentir como ela respondia intensamente aos beijos, como seu corpo se amoldava ao dele, como ela suspirava baixinho quando ele acariciava seu rosto ou seu cabelo. Mas também notava como ela se tensava quando as mãos dele aventuravam-se além da cintura, como ela se afastava delicadamente quando sentia que as coisas estavam caminhando para algo mais íntimo. Rafael, experiente em relacionamentos, reconhecia os sinais de uma mulher que ainda não havia se entregado completamente a ninguém, e isso só intensificava seu desejo por ela. A ideia de ser o primeiro homem a despertar Luna completamente o deixava ainda mais apaixonado, mas também mais cuidadoso e respeitoso com os limites dela. 3 semanas se passaram desde o primeiro beijo, e Luna vivia em um estado de constante turbulência emocional.
Os encontros íntimos com Rafael depois do expediente se tornaram o momento mais aguardado de seus dias, mas também a fonte de uma frustração crescente que ela não sabia como lidar. Cada beijo era mais intenso que o anterior. Cada carícia despertava sensações que a deixavam completamente perturbada, mas sempre que sentia que poderia se entregar completamente, o medo a paralisava. Era como se houvesse uma batalha constante entre seu coração, que implorava por mais proximidade com Rafael, e sua mente, que a alertava sobre os riscos de se envolver tão profundamente com seu chefe. Luna passava as noites em claro, revirando na cama, pensando nos lábios dele, nas mãos fortes que a acariciavam com tanta ternura, na forma como ele sussurrava seu nome durante os beijos mais apaixonados. Rafael, por sua vez, demonstrava uma paciência que o surpreendia. Nunca em sua vida adulta havia respeitado tantos limites de uma mulher, nunca havia desejado alguém de forma tão intensa enquanto mantinha o autocontrole necessário para não pressionar. Mas estava ficando cada vez mais difícil conter-se quando Luna reagia tão intensamente aos seus toques, quando ela suspirava baixinho contra seus lábios, quando se agarrava na camisa dele como se precisasse dele para se manter de pé. Durante as reuniões de trabalho, Rafael se pegava perdido em pensamentos sobre a secretária que estava ali fora, organizando sua agenda e atendendo suas ligações com a mesma eficiência de sempre, mas que à noite se transformava em uma mulher apaixonada e responsiva em seus braços. A tensão sexual entre eles havia atingido um nível quase insuportável. Era uma quinta-feira chuvosa de dezembro quando Luna finalmente tomou a decisão que mudaria tudo entre eles. Ela havia passado a noite anterior refletindo profundamente sobre seus sentimentos, sobre o que realmente queria da vida e do relacionamento que estava se desenvolvendo com Rafael. Percebeu que não podia continuar vivendo naquele limbo emocional, desejando algo que não tinha coragem de buscar por medo de se machucar. Quando chegou ao escritório naquela manhã, Luna tinha uma determinação nova nos olhos, uma resolução que ela nunca havia sentido antes. Durante todo o dia, observou Rafael trabalhando, atendendo ligações importantes, tomando decisões que movimentavam milhões de reais, e sentiu seu coração se enchendo de um amor que não podia mais negar ou reprimir. O escritório se esvaziou como de costume no final do expediente, e Rafael chamou Luna para revisar alguns documentos urgentes. Quando ela entrou no escritório dele e fechou a porta, havia algo diferente em sua postura, uma confiança que ele nunca havia visto antes. Luna, disse Rafael levantando-se para beijá-la como fazia todas as tardes, mas ela o impediu, colocando a mão delicadamente no peito dele. Rafael, começou ela, usando seu nome sem o tratamento formal pela primeira vez. Preciso te dizer uma coisa importante. Ele sentiu o coração acelerar, temendo que ela fosse terminar o que quer que estivesse acontecendo entre eles. Estou ouvindo, respondeu ele, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Luna respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele com uma intensidade que o deixou completamente hipnotizado. Eu quero estar com você de verdade. Quero me entregar completamente, sem medo, sem hesitação. Estou pronta para isso. As palavras saíram de sua boca com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir, e então segurou o rosto dela entre as mãos com uma ternura infinita. Tem certeza absoluta disso, Luna? Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. Eu não quero que você se arrependa depois, disse ele, sua voz carregada de emoção e responsabilidade. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu ela, selando suas palavras com um beijo que foi diferente de todos os outros. Não havia hesitação, não havia medo, apenas pura entrega e amor. Rafael a beijou com uma paixão que vinha sendo represada há semanas, mas manteve a delicadeza que Luna merecia. Ele sabia que aquela seria a primeira vez dela e queria que fosse perfeita, que ela guardasse para sempre uma lembrança bonita daquele momento. Vamos para minha casa, sussurrou ele contra os lábios dela. Quero que sua primeira vez seja especial
em um lugar onde possamos ter privacidade e tempo para descobrir um ao outro sem pressa. Luna concordou com um sorriso tímido, mas determinado, e eles deixaram o escritório juntos, dirigindo em silêncio através das ruas iluminadas da cidade até o apartamento luxuoso dele no bairro mais nobre. O apartamento de Rafael refletia sua personalidade, elegante, sofisticado, mas acolhedor. Luna observou os detalhes da decoração masculina enquanto ele preparava 2 taças de vinho, tentando acalmar os nervos que voltaram a aflorá-la agora que estavam ali, prestes a consumar o que vinha crescendo entre eles há tanto tempo. Está nervosa, observou Rafael aproximando-se dela com as taças nas mãos. Um pouco, admitiu Luna com honestidade. Mas é um nervosismo bom, sabe? É ansiedade por algo que eu realmente quero. Eles bebericaram o vinho em silêncio confortável, olhando pela janela panorâmica que mostrava a cidade inteira iluminada lá embaixo, ambos conscientes de que aquela noite marcaria um antes e um depois na vida deles. Quando Rafael a levou para o quarto, Luna sentiu seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O quarto era amplo e elegante, com uma cama king size que ocupava o centro do espaço, iluminado suavemente por abajures que criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Rafael se aproximou dela devagar, como se estivesse se aproximando de algo muito precioso e frágil. Se em qualquer momento você quiser parar, é só dizer, sussurrou ele, acariciando suavemente o rosto dela. Não vou querer parar, respondeu Luna com uma confiança que a surpreendeu. Eu te amo, Rafael. Amo você de uma forma que nem sabia que era possível sentir por alguém. As palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse se censurar, mas não se arrependeu. Era a verdade absoluta do que sentia. A primeira noite deles foi tudo o que Luna havia sonhado e muito mais. Rafael foi incrivelmente carinhoso e paciente, guiando-a através de cada descoberta com uma ternura que a fez se sentir completamente segura e amada. Ele beijou cada centímetro de sua pele como se fosse território sagrado. Sussurrou palavras doces em seu ouvido, mostrou-lhe prazeres que ela nunca havia imaginado que existissem. Luna se entregou completamente, sem reservas, descobrindo uma sensualidade que não sabia que possuía. Uma capacidade de amar e ser amada que transformou sua compreensão sobre si mesma. Quando finalmente se uniram completamente, foi com uma intensidade emocional que deixou ambos em lágrimas. Ela de felicidade e realização, ele de gratidão por poder ser o primeiro e único homem a despertar aquela mulher extraordinária. Eles passaram a noite inteira descobrindo um ao outro, conversando entre carícias, rindo baixinho de intimidades compartilhadas, fazendo amor com uma paixão que parecia inesgotável. Luna nunca havia imaginado que o amor físico pudesse ser tão bonito, tão conectado com sentimentos profundos, tão transformador. Rafael, experiente como era, nunca havia experimentado nada parecido com aquela entrega total e inocente de Luna, aquela forma pura e intensa de amar, que o fez questionar tudo o que pensava saber sobre relacionamentos. Quando amanheceu, eles estavam abraçados, completamente conectados não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E Luna sabia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos e felizes da vida de Luna. Ela acordava todas as manhãs com um sorriso no rosto, lembrando-se dos momentos íntimos que havia compartilhado com Rafael na noite anterior e ia trabalhar com uma energia renovada que não passava despercebida pelos colegas. Você está diferente, Luna, mais radiante, comentava Carla da contabilidade durante o almoço. Deve ser algum creme novo que estou usando, mentia Luna com um sorriso discreto, sabendo que o verdadeiro motivo de seu brilho interior era o amor que crescia a cada dia por Rafael. No escritório, eles mantinham a aparência profissional durante o expediente, mas trocavam olhares carregados de cumplicidade e memórias íntimas que faziam o coração de Luna acelerar a qualquer momento do dia. A rotina deles se estabeleceu de forma natural e apaixonada.
Todas as tardes, depois que o último funcionário deixava o escritório, Rafael chamava Luna para seu escritório particular com a desculpa de revisar documentos importantes. Assim que ela fechava a porta, ele a puxava para seus braços e a beijava com a mesma intensidade desesperada da primeira vez, como se tivessem ficado separados por semanas, em vez de apenas algumas horas. Você faz ideia de como foi difícil me concentrar hoje, sabendo que você estava aqui fora? Sussurrava ele no ouvido dela, fazendo-a rir baixinho de felicidade. Eles faziam amor ali mesmo, no sofá de couro do escritório executivo, com a cidade iluminada servindo de cenário através das janelas panorâmicas, sempre cuidando para trancar a porta e manter discrição absoluta. Os fins de semana se tornaram santuários de paixão no apartamento luxuoso de Rafael. Luna passava de sexta à noite até domingo de manhã na companhia dele, descobrindo aspectos íntimos de sua personalidade que ninguém mais conhecia. Rafael, que sempre foi visto como um homem sério e focado apenas nos negócios, revelou ser incrivelmente carinhoso e brincalhão na intimidade. Ele preparava café da manhã para Luna na cama, cantava no chuveiro quando pensava que ela não estava ouvindo e tinha o hábito adorável de fazer carinho no cabelo dela enquanto assistiam filmes no sofá. "Nunca imaginei que você fosse tão romântico", dizia Luna, aconchegada no peito dele durante uma tarde preguiçosa de domingo. "Você desperta o melhor de mim", respondia ele, beijando o topo da cabeça dela com ternura infinita. Luna se apaixonou perdidamente, não apenas pelo amante, mas pelo homem por trás da fachada empresarial. Descobriu que Rafael tinha medos e inseguranças como qualquer pessoa normal, que às vezes acordava no meio da noite, preocupado com decisões importantes da empresa, que guardava fotografias antigas dos pais em uma gaveta especial da cômoda. Ela aprendeu que ele adorava música clássica, mas tinha vergonha de admitir que colecionava livros de filosofia que nunca tinha tempo de ler e que sonhava secretamente em viajar para lugares exóticos sem compromissos profissionais. "Você me conhece melhor do que qualquer pessoa que já passou pela minha vida", confessava Rafael, durante conversas íntimas depois do amor, acariciando suavemente as costas nuas dela. "E você me faz querer ser um homem melhor." A paixão física entre eles parecia inesgotável. Luna descobriu uma sensualidade que não sabia que possuía, uma capacidade de dar e receber prazer que a surpreendia constantemente. Rafael, por sua vez, encontrou em Luna uma amante responsiva e apaixonada que o deixava completamente viciado. Eles faziam amor com frequência e intensidade que os deixavam exaustos e completamente satisfeitos, mas sempre querendo mais. Durante reuniões importantes, Rafael se pegava lembrando do gosto dos lábios de Luna, da forma como ela sussurrava seu nome durante os momentos mais íntimos e precisava fazer esforço consciente para manter a concentração nos assuntos profissionais. Luna, digitando relatórios em sua mesa, frequentemente se perdia em devaneios sobre as mãos de Rafael explorando seu corpo, sobre as palavras doces que ele murmurava em seu ouvido, e sentia o rosto corar com as lembranças. Apesar da intensidade física do relacionamento, o que mais tocava o coração de Luna era a conexão emocional que se aprofundava a cada dia. Rafael se tornou seu confidente, a pessoa com quem ela compartilhava seus sonhos, medos e aspirações. Ela contou para ele sobre sua infância simples, sobre os sacrifícios que fez para conseguir estudar e trabalhar, sobre os planos que tinha de construir uma vida estável e independente. Rafael ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas carinhosas, demonstrando interesse real pela história de vida dela. "Você é a mulher mais forte e determinada que eu conheço", dizia ele, admirando a coragem dela em superar dificuldades. "E também a mais linda, por dentro e por fora." Essas conversas íntimas criavam uma intimidade emocional que ia muito além da atração física. Rafael também se abriu com Luna de forma que nunca havia feito com nenhuma outra mulher. Contou sobre a pressão constante que sentia para manter a empresa crescendo, sobre a solidão que experimentava em meio ao sucesso financeiro, sobre relacionamentos passados que foram superficiais e interesseiros.
Você é diferente de todas as outras, Luna. Com você eu posso ser apenas eu mesmo, sem máscaras, sem precisar impressionar ninguém, revelava ele durante as madrugadas em que ficavam conversando abraçados na cama. Luna sentia seu coração se enchendo de amor e gratidão por ser a única pessoa que conhecia o Rafael verdadeiro, vulnerável e humano, por trás do empresário bem-sucedido. Mesmo vivendo essa paixão intensa, Luna não podia evitar pequenas preocupações que às vezes surgiam em sua mente nos momentos mais silenciosos. Rafael nunca falava sobre o futuro deles, nunca mencionava planos a longo prazo ou a possibilidade de tornarem público o relacionamento. Ele vivia intensamente o presente, demonstrando amor e carinho constantes, mas sempre que Luna tentava tocar no assunto de onde aquela relação estava caminhando, ele desviava suavemente a conversa para outros temas. "Estamos bem assim, não estamos?", dizia ele, beijando-a para interromper qualquer questionamento mais profundo. Luna se convencia de que ele apenas precisava de tempo, que homens bem-sucedidos como Rafael eram naturalmente mais cautelosos com compromissos sérios, mas no fundo do coração guardava a esperança secreta de que um dia ele falaria sobre um futuro juntos. Foi durante a primeira semana de março que Luna começou a notar mudanças sutis em seu corpo que a deixaram ligeiramente preocupada. Sua menstruação, que sempre foi pontual como um relógio, estava 5 dias atrasada e ela sentia uma sensibilidade estranha nos seios que nunca havia experimentado antes. No início, tentou atribuir essas mudanças ao estresse do trabalho ou talvez a alguma alteração hormonal temporária. Mas conforme os dias passavam e outros sintomas começaram a aparecer, uma possibilidade aterrorizante começou a se formar em sua mente. Luna sempre foi cuidadosa com sua saúde, mas nos últimos 2 meses de paixão intensa com Rafael, houve algumas ocasiões em que eles se deixaram levar completamente pelo momento sem tomar todas as precauções necessárias. A náusea matinal chegou na 2ª semana de atraso, junto com uma aversão inexplicável ao café que ela sempre adorou. Sentada em sua mesa no escritório, tentando trabalhar normalmente enquanto ondas de enjoo a perturbavam, Luna lutava contra o pânico crescente que ameaçava dominá-la completamente. Observava Rafael através da porta de vidro de seu escritório, concentrado em uma ligação importante, e sentia o coração acelerar não de paixão como acontecia há meses, mas de terror absoluto pela conversa que sabia que teria que ter com ele em breve. "Não pode ser", murmurava para si mesma enquanto corria para o banheiro da empresa pela 3ª vez naquela manhã, tentando controlar a náusea que parecia piorar a cada dia. Durante o almoço de uma quarta-feira particularmente difícil, Luna finalmente reuniu coragem para comprar um teste de gravidez na farmácia próxima ao escritório. Suas mãos tremiam enquanto pagava o produto, evitando o olhar curioso da farmacêutica que provavelmente estava acostumada com situações similares. Guardou a caixinha pequena na bolsa, como se fosse uma bomba prestes a explodir, e passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, enquanto sua mente criava cenários catastróficos sobre o que aconteceria se suas suspeitas se confirmassem. Rafael percebeu que ela estava diferente e perguntou se estava se sentindo bem, mas Luna conseguiu disfarçar com uma desculpa sobre dor de cabeça e excesso de trabalho. Aquela noite foi a primeira em semanas que Luna não ficou no apartamento de Rafael depois do expediente. Ela inventou uma desculpa sobre compromissos familiares e foi direto para sua casa, uma kitnet simples mas aconchegante que ela havia alugado com muito esforço quando conseguiu o emprego. Sentada na beirada da cama, segurando o teste de gravidez entre as mãos trêmulas, Luna demorou quase 1 hora para reunir coragem suficiente para entrar no banheiro e fazer o teste. "Por favor que seja negativo", repetia como uma oração, enquanto seguia as instruções da embalagem, sabendo que sua vida inteira dependia do resultado que apareceria ali em poucos minutos. Quando as 2 linhas rosa apareceram claramente na janela do teste, Luna sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela estava grávida. Carregava dentro de si o filho do homem que amava mais que a própria vida, mas que nunca havia mencionado a possibilidade de ter filhos,
Nunca havia falado sobre compromisso sério ou futuro juntos. Sentou-se no chão frio do banheiro e chorou por 1 hora inteira, alternando entre momentos de felicidade pura ao imaginar um bebê com os olhos de Rafael e terror absoluto ao pensar na reação dele quando soubesse da notícia. "O que eu vou fazer?" perguntava para as paredes vazias de sua casa, acariciando inconscientemente a barriga ainda lisa onde uma nova vida estava começando a se formar. Os dias seguintes foram os mais tortuosos da vida de Luna. Ela precisava fingir normalidade no trabalho, sorrir para Rafael quando ele a beijava carinhosamente depois do expediente, fazer amor com ele como se nada tivesse mudado, enquanto carregava um segredo que crescia dentro dela a cada minuto que passava. Rafael notou que ela estava mais silenciosa que o normal, menos responsiva durante os momentos íntimos, mas quando perguntava se alguma coisa estava errada, Luna sempre conseguia inventar uma desculpa convincente. "Só estou um pouco cansada, amor. Talvez seja o inverno chegando", mentia ela, detestando cada palavra falsa que saía de sua boca para o homem que amava. Luna passou uma semana inteira observando Rafael secretamente, procurando por sinais de como ele se sentia em relação a crianças ou família. Prestava atenção extra quando ele mencionava algum funcionário que havia se tornado pai, quando via crianças na rua durante os almoços juntos, quando passavam em frente a lojas de bebê no shopping. Rafael sempre demonstrava educação e simpatia adequadas, mas nunca entusiasmo ou interesse genuíno nesses assuntos. Pelo contrário, ele parecia desconfortável quando o assunto família surgia em conversas casuais, mudando rapidamente de tópico para questões profissionais ou outros temas que o interessavam mais. Essas observações só aumentavam o terror de Luna sobre como ele reagiria à notícia da gravidez. Durante uma madrugada de insônia, deitada ao lado de Rafael, que dormia tranquilamente após uma noite de amor, Luna acariciou delicadamente a barriga e sussurrou para o bebê que crescia ali dentro: "Seu papai é um homem bom, pequenino. Ele me ama. Eu tenho certeza disso. Talvez só precise de tempo para se acostumar com a ideia de ser pai." Mas mesmo enquanto falava essas palavras esperançosas, uma parte de seu coração estava preparada para a possibilidade devastadora de que Rafael não quisesse aquele bebê, não quisesse aquela responsabilidade que mudaria completamente a vida confortável e controlada que ele havia construído. A incerteza estava consumindo Luna por dentro, roubando seu sono, sua paz e sua felicidade, mas ela sabia que não podia adiar a conversa para sempre. Finalmente, numa sexta-feira à noite, após 2 semanas carregando aquele segredo como um peso esmagador, Luna tomou a decisão de contar tudo para Rafael. Ela havia ensaiado as palavras centenas de vezes, imaginado diferentes cenários e reações possíveis, preparado argumentos sobre como eles conseguiriam lidar com a situação juntos. Quando chegou ao apartamento dele naquela noite, carregava no coração uma mistura de esperança e terror, rezando silenciosamente para que o homem que amava tanto reagisse com a mesma felicidade que ela sentia, apesar do medo, por carregar o filho deles. "Esta noite eu conto", prometeu para si mesma enquanto subia no elevador até o apartamento dele, acariciando inconscientemente a barriga que ainda não mostrava sinais externos da vida que crescia ali dentro. Rafael chegou ao apartamento naquela sexta-feira com o mesmo entusiasmo de sempre, carregando uma garrafa de vinho especial que havia comprado para comemorar o fechamento de um contrato importante. Assim que abriu a porta e viu Luna esperando por ele na sala, seus olhos se iluminaram com aquele brilho especial que ela sempre despertava nele. "Meu amor, que saudade", disse ele, largando a pasta e a garrafa sobre a mesa para abraçá-la com força. "Tive uma reunião eterna hoje. Só pensava em chegar em casa e ter você nos meus braços." Ele a beijou com a paixão habitual, suas mãos já começando a explorar o corpo dela com a familiaridade de quem conhecia cada curva, cada ponto sensível que a fazia suspirar de prazer. Mas desta vez, algo estava diferente na forma como Luna respondia aos seus carinhos. Luna se esforçava para corresponder aos beijos e carícias de Rafael,
mas sua mente estava completamente focada na conversa que precisava ter com ele. Cada toque carinhoso dele só intensificava a angústia que carregava há 2 semanas, porque sabia que talvez aqueles fossem os últimos momentos de felicidade pura entre eles. Quando Rafael começou a desabotoar sua blusa com a habilidade de sempre, ela segurou delicadamente as mãos dele e se afastou com cuidado. Rafael, preciso conversar com você sobre algo muito importante, disse ela, sua voz trêmula traindo o nervosismo que tentava esconder. Algo que vai mudar tudo entre nós. A seriedade no tom dela fez Rafael parar imediatamente, uma ruga de preocupação aparecendo em sua testa, enquanto ele a observava com atenção. O que aconteceu, Luna? Você está me preocupando, disse Rafael, guiando-a até o sofá com cuidado, como se ela fosse algo frágil que pudesse quebrar. Ele segurou as mãos dela entre as suas, notando como estavam frias e trêmulas, completamente diferente do calor usual que ela irradiava quando estavam juntos. Luna respirou fundo várias vezes, tentando encontrar as palavras certas para comunicar a notícia que havia ensaiado centenas de vezes em sua mente. Você me ama, não é? Perguntou ela primeiro, precisando ouvir aquela confirmação antes de revelar o segredo que carregava. Claro que te amo, Luna. Você é a coisa mais importante da minha vida, respondeu Rafael imediatamente, beijando suavemente as mãos dela. Por que está perguntando isso? O que está acontecendo? Luna olhou diretamente nos olhos dele, buscando toda a coragem que possuía para pronunciar as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Rafael, eu estou grávida. Estamos esperando um bebê. As palavras saíram de sua boca como um sussurro carregado de emoção, esperança e terror ao mesmo tempo. Ela observou o rosto de Rafael atentamente, procurando por qualquer sinal de alegria, de surpresa positiva, de amor pelo filho que haviam criado juntos. Mas o que viu nos olhos dele foi algo completamente diferente do que esperava. Primeiro confusão, depois choque absoluto e finalmente algo que pareceu muito com pânico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesando sobre eles como uma nuvem escura que bloqueava toda a luz da sala. Rafael soltou as mãos de Luna e se levantou abruptamente do sofá, passando as mãos pelos cabelos em um gesto desesperado que ela nunca havia visto antes. Ele caminhou até a janela panorâmica sem dizer uma palavra, olhando para a cidade lá embaixo como se procurasse respostas, nas luzes distantes dos prédios. Luna permaneceu sentada, observando-o em silêncio, sentindo seu coração se despedaçar a cada segundo que passava, sem que ele demonstrasse qualquer sinal de felicidade ou aceitação. Rafael, chamou ela suavemente, sua voz quase inaudível. Diga alguma coisa, por favor. Quando ele finalmente se virou para encará-la, Luna viu um homem completamente diferente daquele que a havia beijado apaixonadamente minutos antes. Seus olhos estavam frios, distantes, cheios de uma angústia que a aterrorizou instantaneamente. Como isso aconteceu, Luna? Perguntou Rafael, sua voz soando estranha, como se pertencesse a um estranho. Nós sempre fomos cuidadosos. Pelo menos na maior parte das vezes. Ele se sentou pesadamente na poltrona em frente ao sofá, mantendo distância dela pela primeira vez em meses. Luna sentiu como se um abismo tivesse se aberto entre eles, separando-os mais do que a distância física poderia explicar. Essas coisas acontecem, amor, respondeu ela, tentando manter a voz firme, apesar do terror crescente. Nenhum método é 100% garantido. Mas o importante é que aconteceu, e agora precisamos decidir como vamos lidar com isso juntos. A palavra juntos pareceu provocar uma reação ainda mais intensa em Rafael, que fechou os olhos e respirou fundo várias vezes. Luna, você não entende a situação em que estou agora, começou Rafael, sua voz carregada de uma pressão que ela nunca havia ouvido antes. A empresa está passando por uma expansão crucial. Estou negociando contratos milionários, que vão determinar meu futuro profissional pelos próximos 5 anos. Tenho responsabilidades enormes, compromissos financeiros gigantescos, investidores que dependem das minhas decisões. Cada palavra que saía da boca dele
Era como uma punhalada no coração de Luna, que começou a entender que a reação dele estava sendo muito pior do que seus piores pesadelos haviam imaginado. Eu não posso ser pai agora, Luna. Não é o momento certo. Não tenho estrutura emocional nem tempo para dedicar a uma família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luna enquanto ela processava as palavras devastadoras que Rafael estava pronunciando. Mas eu achei que você me amava, sussurrou ela, sua voz quebrada pela emoção. Achei que o que tínhamos era especial, que significava alguma coisa para você além de apenas diversão. Rafael se levantou novamente, claramente agitado e desesperado, para encontrar uma solução que não envolvesse a responsabilidade que estava sendo colocada sobre seus ombros. Eu amo você, Luna, mas amor e timing são coisas diferentes. Este não é o momento para termos um filho. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Não pode jogar seu futuro fora por causa de um acidente. Foi então que Rafael cometeu o erro mais terrível e irreversível de sua vida. Olhando para Luna com uma expressão que misturava desespero e determinação fria, ele pronunciou as palavras que destruiriam para sempre a confiança e o amor que ela sentia por ele. Luna, você precisa resolver essa situação. Sei que é difícil, mas não podemos ter esse bebê agora. Eu pago tudo, arranjo o melhor médico, garanto que você tenha todo o apoio necessário. Mas você precisa interromper essa gravidez. O silêncio que se seguiu foi ainda mais devastador que o anterior. Luna o encarou com uma expressão de choque absoluto, como se não conseguisse acreditar que aquelas palavras haviam saído da boca do homem que dizia amá-la. A dor que Luna sentiu naquele momento foi física, como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito com as mãos nuas. Todas as suas esperanças, todos os sonhos que havia construído secretamente sobre a família que teriam juntos, todos os momentos de amor sincero que haviam compartilhado, tudo isso se despedaçou em segundos diante da reação fria e egoísta de Rafael. Ela se levantou lentamente do sofá, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, e caminhou até ficar bem próxima dele. Sem dizer uma palavra, ergueu a mão e deu um tapa forte no rosto dele, o som ecoando pela sala silenciosa como um trovão. Eu não dou a mínima para você, disse ela com uma firmeza que surpreendeu ambos. Este bebê é meu filho, e eu vou criá-lo sozinha. Não preciso de um homem covarde e egoísta como você. Luna pegou sua bolsa com mãos trêmulas e se dirigiu à porta, deixando Rafael parado no meio da sala, ainda tocando o rosto onde ela havia batido, finalmente começando a compreender a magnitude do erro que acabara de cometer. Luna, espere, chamou ele, mas ela não se virou. Deixe-me explicar melhor, talvez possamos... Mas ela já havia saído, fechando a porta atrás de si com força suficiente para fazer os quadros na parede tremeram. Rafael ficou sozinho em seu apartamento luxuoso, cercado por todo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas sentindo-se mais vazio e miserável do que jamais se sentira em toda a sua vida. Luna desceu as escadas do prédio de Rafael como se estivesse em transe, suas pernas tremendo tanto que ela precisou se apoiar no corrimão para não cair. As lágrimas escorriam incontrolavelmente pelo seu rosto, embaçando sua visão enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade sem destino certo, apenas querendo se afastar o máximo possível do apartamento onde acabara de ter seu coração despedaçado. Cada palavra que Rafael havia pronunciado ecoava em sua mente como uma tortura constante. Resolve essa situação, interromper essa gravidez, não é o momento certo. Como o homem que dizia amá-la, que a beijava com tanta paixão, que sussurrava palavras doces em seu ouvido durante os momentos mais íntimos, podia sugerir que ela se desfizesse do filho deles como se fosse apenas um problema inconveniente a ser eliminado? Quando finalmente chegou em casa, Luna se trancou no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Olhou-se no espelho e viu uma mulher completamente destruída, com os olhos vermelhos e inchados, o rosto marcado pela dor mais profunda que já havia experimentado. Acariciou delicadamente a barriga ainda lisa, onde sabia que uma pequena vida estava crescendo,
dependendo dela para proteção e amor. Não se preocupe, meu bebê, sussurrou entre soluços. Sua mamãe vai cuidar de você. Não importa o que aconteça, você sempre terá meu amor incondicional. Naquele momento, Luna tomou a decisão mais importante de sua vida. Ela seria mãe solteira, criaria seu filho sozinha e nunca mais permitiria que Rafael fizesse parte da vida deles. A noite foi interminável. Luna não conseguiu dormir nem por um minuto, alternando entre crises de choro e momentos de raiva intensa contra Rafael. Como havia sido tão ingênua a ponto de acreditar que ele a amava de verdade? Como não percebeu que para ele ela era apenas uma diversão conveniente, uma secretária bonita e disponível que o satisfazia fisicamente sem cobrar compromissos sérios? Todas as palavras românticas que ele havia sussurrado, todos os momentos de ternura que compartilharam, todas as noites apaixonadas que viveram, tudo isso havia sido mentira, ou pelo menos não havia significado para ele o mesmo que significara para ela. Luna se sentia usada, enganada, completamente traída pelo homem em quem havia depositado todo o seu amor e confiança. Enquanto isso, Rafael passou a noite mais terrível de sua vida no apartamento vazio, bebendo uísque direto da garrafa e tentando entender como tudo havia saído tão errado tão rapidamente. A imagem do rosto devastado de Luna não saía de sua mente, assim como a sensação do tapa que ela havia dado nele. Não apenas a dor física, mas principalmente a dor emocional de perceber o quanto havia machucado a mulher que realmente amava. Ele andava de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelos cabelos em desespero, tentando encontrar uma forma de desfazer o que havia feito, mas sabendo no fundo que havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Que idiota eu fui, repetia para si mesmo, mas as palavras soavam vazias diante da magnitude do erro que cometera. Na manhã de sábado, Rafael tentou ligar para Luna diversas vezes, mas ela não atendia o telefone. Quando finalmente conseguiu falar com ela, Luna foi firme e direta. Não quero mais falar com você, Rafael, não quero mais te ver. Estou pedindo demissão na segunda-feira, e você pode esquecer que eu e meu filho existimos. A frieza na voz dela o assustou mais do que qualquer grito ou acusação poderia ter feito. Luna, por favor, me deixe explicar. Eu estava em choque, falei coisas que não devia. Podemos conversar e encontrar uma solução juntos, implorou ele, mas ela já havia desligado. Quando tentou ligar novamente, o telefone dela estava desligado e permaneceu assim pelos próximos dias. Rafael tentou ir até a casa de Luna no domingo, mas ela não abriu a porta. Ele ficou do lado de fora por mais de uma hora, batendo e chamando o nome dela, implorando para que o deixasse explicar, mas Luna permaneceu em silêncio do outro lado da porta, chorando baixinho e acariciando a barriga onde crescia o filho que ele havia rejeitado. Vá embora, Rafael, disse ela finalmente através da porta fechada. Você deixou bem claro o que pensa sobre mim e sobre nosso bebê. Não há mais nada para conversarmos. As palavras dela foram como punhaladas no coração de Rafael, que finalmente entendeu que havia perdido para sempre a mulher mais importante de sua vida por causa de sua covardia e egoísmo. Na segunda-feira de manhã, Luna compareceu ao escritório apenas para entregar sua carta de demissão e recolher seus pertences pessoais. Ela havia passado o fim de semana inteiro chorando e tomando decisões importantes sobre seu futuro e o futuro de seu filho. Chegou cedo, antes de Rafael, e deixou a carta sobre a mesa dele junto com as chaves do escritório e todos os materiais de trabalho organizados impecavelmente. Quando ele chegou e encontrou a carta, Rafael sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre sua cabeça. Luna havia escrito apenas algumas linhas formais comunicando sua saída imediata da empresa por motivos pessoais, sem mencionar a gravidez ou o relacionamento que tiveram. Era como se ela estivesse apagando completamente da vida dele. Luna limpou sua mesa metodicamente, guardando os poucos objetos pessoais que mantinha no escritório. Uma caneca que havia ganhado de presente, algumas fotos de família, um pequeno vaso com uma planta que cuidava carinhosamente. Cada item que colocava na caixa de papelão
representava um pedaço da vida que estava deixando para trás, uma fase que havia terminado da forma mais dolorosa possível. Alguns colegas tentaram conversar com ela, curiosos sobre sua saída repentina, mas Luna manteve um sorriso educado e respostas vagas sobre novas oportunidades e mudanças pessoais. Quando Rafael apareceu na porta do escritório, claramente desesperado para falar com ela, Luna simplesmente pegou sua caixa e passou por ele sem olhar em seus olhos. "Luna, por favor", sussurrou Rafael quando ela passou ao lado dele no corredor, mas ela não parou nem diminuiu o passo. "Eu imploro que me dê uma chance de explicar, de consertar isso." Mas Luna continuou caminhando em direção ao elevador, carregando seus pertences e deixando para trás não apenas um emprego, mas toda uma vida que havia construído ao lado dele. Quando as portas do elevador se fecharam entre eles, Rafael teve a sensação devastadora de que estava vendo Luna pela última vez e que havia destruído com suas próprias mãos a coisa mais preciosa que já havia tido. Ele ficou parado no corredor vazio, observando os números do elevador descerem, e pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Oliveira chorou lágrimas de arrependimento e desespero. 3 semanas se passaram desde que Luna deixou a empresa e a vida de Rafael, e ela havia conseguido estabelecer uma rotina nova, trabalhando como freelancer em casa para algumas empresas menores que precisavam de serviços administrativos. Era um trabalho que pagava menos do que seu salário anterior, mas pelo menos permitia que ela se mantivesse financeiramente independente enquanto lidava com a gravidez. Luna estava saindo da farmácia depois de comprar vitaminas pré-natais quando esbarrou literalmente com uma senhora elegante que carregava várias sacolas de compras. "Oh, desculpe", exclamou Luna, ajudando a mulher a recolher os itens que haviam caído. Quando levantou o olhar, ficou paralisada ao reconhecer Helena Oliveira, a mãe de Rafael, uma mulher conhecida na sociedade local por suas obras de caridade e elegância natural. Helena também reconheceu Luna imediatamente, pois Rafael havia a apresentado em algumas ocasiões formais como sua eficiente secretária, e ela sempre ficou impressionada com a educação e simpatia da jovem. Mas agora, observando Luna mais atentamente, Helena notou algo que a deixou intrigada e preocupada ao mesmo tempo. A jovem estava claramente grávida, com uma barriguinha que já não podia mais ser escondida, e havia uma tristeza profunda em seus olhos que contrastava drasticamente com a alegria que uma futura mãe deveria demonstrar. "Luna, querida, que surpresa encontrá-la aqui", disse Helena com o sorriso gentil que a caracterizava. "Como você está? Faz tempo que não a vejo no escritório do Rafael." A pergunta inocente fez Luna baixar os olhos constrangida, não sabendo como responder sem mentir ou revelar detalhes íntimos demais. Eu não trabalho mais na empresa da sua família, dona Helena", respondeu Luna educadamente, tentando manter a compostura apesar do turbilhão emocional que o encontro estava causando. Helena notou imediatamente o desconforto da jovem, e sendo uma mulher experiente e observadora, começou a conectar mentalmente alguns pontos que a preocuparam profundamente. "Posso perguntar como você está se sentindo, querida? Você parece um pouco abatida", disse Helena com genuína preocupação, tocando delicadamente o braço de Luna. A gentileza inesperada da mãe de Rafael foi como uma represa que se rompe. Luna não conseguiu conter as lágrimas que começaram a brotar em seus olhos, traindo toda a dor que havia tentado esconder do mundo nas últimas semanas. Helena, percebendo que algo muito sério estava acontecendo, guiou Luna até um café próximo e insistiu para que se sentassem e conversassem. "Minha filha, eu posso estar sendo intrometida, mas algo me diz que você precisa conversar com alguém", disse Helena com a sabedoria de uma mãe experiente. "E por acaso esse bebê que você está esperando tem alguma relação com meu filho?" A pergunta direta, feita com tanta delicadeza e compreensão, quebrou completamente as defesas de Luna. Entre lágrimas e soluços, ela contou toda a história para Helena. O relacionamento secreto com Rafael, a descoberta da gravidez, a reação terrível dele, e como ele havia sugerido que ela
resolvesse a situação se desfazendo do bebê. A cada palavra que Luna pronunciava, Helena sentia uma mistura crescente de decepção, vergonha e raiva do filho que havia criado. "Meu Deus do céu!", murmurou Helena quando Luna terminou de contar tudo, suas próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não acredito que meu filho tenha sido capaz de uma atitude tão covarde e insensível. Que homem é esse que eu e Eduardo criamos?" Helena segurou as mãos de Luna entre as suas, olhando diretamente nos olhos da jovem com uma sinceridade que a tocou profundamente. "Luna, querida, eu quero que saiba que a atitude do Rafael não representa os valores que tentamos ensinar a ele. Você não merecia passar por isso, e muito menos sozinha." A compaixão genuína de Helena fez Luna chorar ainda mais, não de tristeza, mas de alívio por finalmente ter encontrado alguém que compreendia sua dor e não a julgava pela situação em que se encontrava. Helena tomou uma decisão naquele mesmo momento que mudaria completamente a dinâmica da situação. "Luna, eu quero ajudá-la com essa gravidez. Sei que você é uma moça de caráter, independente e batalhadora, mas ninguém deveria passar por uma gestação sozinha, especialmente depois do que meu filho irresponsável fez com você." Luna tentou protestar, dizendo que não precisava de caridade e que conseguiria se virar sozinha, mas Helena foi firme em sua decisão. "Isso não é caridade, querida, é responsabilidade familiar. Esse bebê é meu neto, e independente da atitude covarde do pai, eu vou garantir que vocês dois tenham todo o apoio necessário." As palavras de Helena aqueceram o coração de Luna de uma forma que ela não sentia há semanas, fazendo-a perceber que não estava completamente sozinha no mundo. Nos dias seguintes, Helena se tornou uma presença constante e reconfortante na vida de Luna. Ela a acompanhou na consulta pré-natal seguinte, sentando-se ao lado dela na sala de espera, como faria qualquer mãe ou sogra carinhosa, segurando sua mão durante o exame de ultrassom e se emocionando ao ver a primeira imagem do netinho. "Olhe como ele é perfeito", sussurrou Helena, as lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto enquanto observava o pequeno ser que se mexia na tela. "Este bebê vai ser muito amado, Luna. Isso eu garanto." Helena insistiu em pagar todas as consultas médicas e exames, comprou vitaminas especiais para gestantes e até começou a tricotar roupinhas pequenas para o bebê, algo que não fazia desde que Rafael era pequeno. A transformação na vida de Luna foi notável. Ter Helena por perto trouxe não apenas apoio prático, mas principalmente o conforto emocional de saber que havia alguém genuinamente preocupado com seu bem-estar e o do bebê. "A senhora é um anjo, dona Helena", disse Luna em uma tarde em que estavam juntas organizando o quarto do bebê na casa simples onde ela morava. "Não sei o que seria de mim sem sua ajuda e carinho." Helena sorriu com ternura, alisando delicadamente o cabelo de Luna como faria com uma filha. "Querida, eu que agradeço por me permitir fazer parte dessa jornada. Você me deu a oportunidade de ser avó de uma forma que eu achava que nunca aconteceria, considerando o estilo de vida que meu filho escolheu." Enquanto isso, Helena estava tendo conversas muito sérias com o marido Eduardo sobre a situação. Eduardo, um homem de princípios rígidos e valores tradicionais, ficou furioso quando soube da atitude do filho. "Que tipo de homem abandona uma mulher grávida do próprio filho?", trovejou ele durante o jantar, batendo o punho na mesa com força. "Não foi assim que criamos esse menino, Helena. Onde foi que erramos com ele?" Helena contou sobre Luna, sobre como ela era uma jovem exemplar que não merecia passar por aquela situação e como estava determinada a ajudá-la, independente da posição que Rafael escolhesse tomar. "Você está certa em apoiar essa moça", concordou Eduardo. "E quanto ao nosso filho, chegou a hora de ele aprender sobre responsabilidade e consequências." Eduardo decidiu ter uma conversa muito franca com Rafael sobre a situação. Apareceu no escritório do filho sem avisar, com uma expressão que Rafael não via desde a adolescência, quando fazia alguma coisa realmente grave. "Sente-se", ordenou Eduardo, sua voz carregada de autoridade e decepção. "Precisamos conversar sobre Luna
e sobre o tipo de homem que você se tornou. A conversa que se seguiu foi devastadora para Rafael. Eduardo não poupou palavras ao expressar sua decepção com a atitude covarde do filho, explicando que abandonar uma mulher grávida ia contra todos os valores familiares que haviam tentado ensinar. Você acha que construir um império empresarial justifica destruir a vida de uma mulher inocente? Questionou Eduardo. Sua mãe e eu estamos envergonhados do homem que você se tornou. A conversa com seu pai foi um marco devastador na vida de Rafael. Pela primeira vez em anos, ele viu decepção real nos olhos do homem que sempre foi seu herói e modelo de caráter. Eduardo não apenas criticou sua atitude, mas também anunciou que Luna estava recebendo apoio total da família Oliveira para criar o neto que eles estavam ansiosos para conhecer. Sua mãe está ajudando essa menina maravilhosa com tudo que ela precisa, disse Eduardo com firmeza. E nós vamos continuar apoiando nosso neto, com ou sem a presença do pai covarde que ele infelizmente tem. As palavras do pai ecoaram na mente de Rafael por dias, misturando-se com as lembranças constantes do rosto destroçado de Luna na última noite que passaram juntos, criando uma tortura mental que o impedia de dormir ou se concentrar em qualquer coisa. Rafael tentou mergulhar no trabalho como sempre fazia, quando queria fugir de problemas pessoais, mas descobriu que nem mesmo os contratos milionários conseguiam mais distraí-lo da culpa esmagadora que carregava. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para Luna, imaginando como ela estava lidando com a gravidez sozinha, se estava passando por enjoos matinais, se tinha medo dos exames médicos. Ele se pegava olhando para a mesa vazia onde ela costumava trabalhar, lembrando-se de como ela organizava perfeitamente sua agenda, de como sorria quando ele chegava pela manhã, de como seus olhos brilhavam de felicidade quando faziam amor. A ausência dela no escritório era como um buraco negro que sugava toda a sua capacidade de sentir prazer ou satisfação com qualquer coisa. Foi durante uma madrugada de insônia particularmente terrível que Rafael finalmente admitiu para si mesmo a verdade que vinha evitando há semanas. Ele havia destruído a única coisa realmente importante em sua vida por causa de medo e egoísmo. Luna não era apenas uma secretária eficiente ou uma amante apaixonada. Ela era a mulher que o amava de forma incondicional, que o conhecia melhor do que qualquer pessoa, que o fazia querer ser um homem melhor. E o bebê que ela carregava não era um obstáculo para seus planos empresariais. Era uma chance de construir algo muito mais valioso do que qualquer império financeiro. Eu sou um idiota completo, murmurou para o apartamento vazio, onde ainda podia sentir o perfume de Luna impregnado nos travesseiros e nas roupas do armário. Rafael começou sua jornada de redenção procurando ajuda profissional. Pela primeira vez na vida, admitiu que precisava de terapia para entender por que havia sabotado o relacionamento mais importante que já teve. O psicólogo o ajudou a identificar padrões de comportamento que vinham desde a adolescência, sempre colocando trabalho e sucesso financeiro acima de relacionamentos pessoais, sempre fugindo de compromissos emocionais quando eles ameaçavam sua zona de conforto. Você usou o trabalho como desculpa para evitar a responsabilidade emocional real, explicou o terapeuta. Mas agora precisa decidir que tipo de homem quer ser. Alguém que conquista empresas, mas perde famílias, ou alguém que encontra equilíbrio entre sucesso profissional e pessoal. Determinado a se tornar digno de Luna e do filho deles, Rafael começou a fazer mudanças concretas em sua vida. Delegou mais responsabilidades para seus gerentes, estabeleceu horários fixos de trabalho e começou a estudar sobre paternidade com a mesma dedicação que aplicava aos negócios. Comprou livros sobre desenvolvimento infantil, sobre como apoiar uma parceira durante a gravidez, sobre como ser um bom pai mesmo começando tarde. Leu cada página com atenção, fazendo anotações, imaginando como seria segolar seu filho nos braços, ensinar-lhe a andar, acompanhar seu crescimento. A cada descoberta sobre a paternidade, Rafael sentia uma mistura de excitação e remorso por ter rejeitado inicialmente algo tão precioso. Mas todas as mudanças pessoais
não significariam nada se Luna não quisesse mais saber dele. Rafael tentou se aproximar dela várias vezes durante aqueles primeiros meses, mas Luna era irredutível em sua posição. Quando ele aparecia na porta da casa dela, ela não abria. Quando tentava ligar, ela desligava imediatamente. Quando mandava flores ou presentes, ela os devolvia sem nem abrir. Uma vez, Rafael a seguiu até o supermercado e tentou abordá-la no estacionamento, mas Luna olhou para ele com tal frieza que ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Por favor, Luna, só me dê 5 minutos para explicar", implorou ele. "Eu mudei. Estou diferente." Mas ela simplesmente respondeu: "Você teve sua chance de me mostrar que tipo de homem era, Rafael, e você mostrou claramente." A rejeição constante de Luna estava despedaçando Rafael, mas também o motivando a se tornar genuinamente melhor. Ele sabia que não merecia perdão apenas por pedir, que teria que provar através de ações consistentes que realmente havia mudado. Rafael começou a ajudar Luna indiretamente, através de sua mãe. Ele pagava todas as despesas médicas da gravidez, comprava tudo que o bebê pudesse precisar, garantia que Luna tivesse acesso aos melhores profissionais de saúde, mas sempre de forma discreta, sem esperar reconhecimento ou gratidão. Helena servia como intermediária, relatando para Rafael como Luna estava se sentindo, mostrando fotos dos exames de ultrassom, contando sobre o desenvolvimento da gravidez. "Ela está linda, Rafael", contava Helena durante um almoço familiar. "A barriga está crescendo bem, o bebê está saudável, mas ela ainda carrega muita mágoa no coração. Ontem ela me perguntou se você tinha perguntado sobre eles, e quando eu disse que sim, ela começou a chorar." Essas informações eram simultaneamente reconfortantes e torturantes para Rafael. Era bom saber que Luna e o bebê estavam bem, mas doía profundamente perceber que ela ainda sofria por causa da atitude terrível que ele havia tido. "Mãe, o que eu posso fazer para provar para ela que mudei de verdade?", perguntava Rafael constantemente. "Estou disposto a fazer qualquer coisa." Helena, observando a transformação genuína do filho ao longo dos meses, começou a acreditar que ele realmente havia mudado. Via como Rafael agora falava constantemente sobre Luna e o bebê, como havia reorganizado toda a sua vida em função de se tornar um homem melhor, como estava genuinamente arrependido e desesperado para reparar o erro que havia cometido. "Filho, palavras são fáceis", disse Helena em uma conversa franca. "Luna precisa ver evidências concretas de que você mudou, não apenas ouvir promessas. Ela foi muito machucada, e mulheres grávidas são naturalmente mais cautelosas sobre em quem confiar." Rafael entendeu que precisaria de paciência e persistência, que reconquistar Luna seria o projeto mais importante e desafiador de sua vida. Conforme os meses passavam, Rafael continuou sua transformação pessoal. Ele vendeu carros luxuosos desnecessários e doou dinheiro para instituições de caridade que ajudavam mães solteiras. Reorganizou completamente sua empresa para ter horários mais humanos e políticas mais favoráveis às famílias dos funcionários. Começou a fazer trabalho voluntário em creches nos fins de semana, aprendendo na prática como cuidar de crianças. Cada ação era genuína, não apenas uma tentativa de impressionar Luna, mas uma mudança real em seus valores e prioridades. Rafael estava descobrindo que ser um homem melhor não era apenas sobre reconquistar Luna. Era sobre se tornar alguém digno de ser pai, marido e parceiro de vida. No 7º mês da gravidez de Luna, Rafael finalmente encontrou uma oportunidade real de demonstrar que havia mudado. Helena contou que Luna estava passando por dificuldades financeiras, pois o trabalho freelancer havia diminuído devido à fadiga natural da gravidez avançada, e ela estava preocupada com as despesas do parto e dos primeiros meses do bebê. Rafael imediatamente quis resolver a situação, mas desta vez fez algo diferente do homem impulsivo que costumava ser. Ele planejou cuidadosamente uma forma de ajudar que respeitasse o orgulho e a independência de Luna. Através de Helena, ele organizou uma conta poupança no nome do bebê.
depositando uma quantia substancial que garantiria a educação da criança desde o berçário até a universidade, sem que Luna se sentisse como se estivesse recebendo esmola. Helena também contou para Rafael que Luna havia comentado sobre a dificuldade de montar o quarto do bebê sozinha, especialmente com a barriga grande que limitava seus movimentos. No dia seguinte, Rafael apareceu na casa de Luna com uma equipe de profissionais, marceneiros, pintores e decoradores, todos já pagos e instruídos sobre exatamente como ela queria o quarto do bebê. Quando Luna atendeu a porta e viu toda aquela movimentação, ficou inicialmente irritada. "Eu não pedi isso, Rafael", disse ela, tentando manter a frieza habitual. "Eu sei", respondeu ele calmamente. "Mas nosso filho merece ter um quarto perfeito, e você não deveria ter que se esforçar fisicamente nessa fase da gravidez. Por favor, deixe-me fazer isso por vocês dois." A sinceridade na voz dele fez Luna hesitar por alguns segundos antes de permitir que os profissionais entrassem. Durante as horas que os trabalhadores levaram para transformar o pequeno cômodo em um quarto de bebê dos sonhos, Rafael permaneceu do lado de fora da casa, sentado no banco da praça, em frente, apenas observando a janela e imaginando como Luna estava se sentindo. Ele não tentou entrar, não pressionou para conversar, apenas ficou ali como um guardião silencioso, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Luna, espiando pela cortina, viu-o ali fora por horas, debaixo do sol forte da tarde, e pela primeira vez em meses sentiu uma pontada de algo que não era raiva ou mágoa. Era uma curiosidade cautelosa sobre as motivações dele. Quando os profissionais terminaram e foram embora, Rafael se levantou do banco, acenou discretamente para a janela, onde sabia que Luna estava observando, e foi embora sem tentar forçar uma conversa. As demonstrações de mudança de Rafael continuaram de forma consistente nas semanas seguintes. Luna descobriu que suas contas de luz, água e telefone estavam sendo pagas misteriosamente, e quando questionou Helena, soube que Rafael havia assumido todas essas responsabilidades para que ela pudesse focar apenas em sua saúde e bem-estar durante a reta final da gravidez. Quando Luna desenvolveu uma infecção urinária comum em gestantes e precisou de um medicamento caro que não estava disponível na farmácia local, Rafael dirigiu por 3 cidades diferentes até encontrar o remédio e o entregou para Helena levar até Luna, junto com um bilhete simples. "Para que vocês dois fiquem bem, com amor, Rafael." Helena se tornou a ponte entre eles, relatando para Rafael cada detalhe da evolução da gravidez e contando para Luna sobre as mudanças genuínas que estava observando no filho. "Ele não é mais o mesmo homem, Luna", disse Helena em uma tarde em que estavam juntas tricotando roupinhas para o bebê. Rafael passou os últimos meses estudando sobre paternidade, fazendo terapia, reorganizando toda a sua vida. Ele fala de vocês dois constantemente, e posso ver nos olhos dele que o arrependimento é real. Luna escutava essas informações com sentimentos conflitantes. Parte dela queria continuar protegendo seu coração da possibilidade de ser machucada novamente, mas outra parte começava a se perguntar se Rafael realmente poderia ter mudado tanto. O momento decisivo chegou quando Luna entrou em trabalho de parto prematuro no meio de uma madrugada. Helena recebeu a ligação desesperada e imediatamente contatou Rafael, que saiu de casa ainda de pijama e dirigiu em alta velocidade até o hospital. Encontrou Luna na sala de emergência, claramente assustada e em dor, e pela primeira vez em meses, ela não o rejeitou quando ele se aproximou. "Está tudo bem", disse Rafael, segurando a mão dela enquanto os médicos a examinavam. "Eu estou aqui agora, e não vou deixar vocês sozinhos nunca mais." Luna, vulnerável pela dor e pelo medo de complicações na gravidez, permitiu que ele permanecesse ao lado dela durante toda a madrugada, até que os médicos conseguiram estabilizar a situação e garantir que o bebê ainda não estava pronto para nascer. Durante aquelas horas tensas no hospital, Luna observou um Rafael completamente diferente do homem que havia a rejeitado meses antes. Ele era atencioso sem ser invasivo, prestativo sem tentar assumir o controle, carinhoso sem esperar nada em troca.
Quando ela sentia dor, ele segurava sua mão e sussurrava palavras de encorajamento. Quando ela precisava de água, ele já estava oferecendo antes que ela pedisse. Quando os médicos explicavam procedimentos técnicos, ele fazia perguntas inteligentes sobre a saúde dela e do bebê, demonstrando conhecimento que só poderia ter adquirido estudando sobre gravidez. Como você sabe tanto sobre isso? Perguntou Luna durante um momento em que estavam sozinhos no quarto. Passei os últimos meses me preparando para ser o pai que nosso filho merece, respondeu Rafael simplesmente. Quando Luna recebeu alta no final da manhã, Rafael a acompanhou até em casa e perguntou se podia ficar um pouco mais para garantir que ela estava bem. Luna, ainda abalada pelo susto da madrugada, concordou relutantemente. Rafael preparou chá para ela, organizou os travesseiros para que ficasse confortável no sofá e até mesmo preparou uma sopa leve para o almoço. Durante todo esse tempo, ele não mencionou o passado, não pediu perdão, não tentou forçar reconciliação, apenas cuidou dela com uma dedicação que a tocou profundamente. Rafael, disse Luna hesitantemente quando ele estava se preparando para ir embora no final da tarde. Obrigada por hoje, por estar lá quando eu precisei. Nos dias seguintes, Rafael estabeleceu uma nova rotina. Ele passava na casa de Luna todas as manhãs antes do trabalho, apenas para verificar se ela estava bem e se precisava de alguma coisa. À noite, ligava para saber como havia sido seu dia e se a consulta médica havia corrido bem. Nos fins de semana, aparecia para cuidar de tarefas domésticas, que seriam difíceis para uma mulher grávida de 8 meses. Trocar lâmpadas, carregar compras pesadas, montar os móveis do bebê que chegavam constantemente. Luna começou a esperar por essas visitas, a sentir falta quando ele demorava a ligar, a notar como sua presença trouxe uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Foi durante uma dessas visitas de fim de semana que Luna finalmente decidiu ter a conversa que ambos sabiam que era inevitável. Rafael estava montando o berço que havia chegado naquela manhã, concentrado em seguir as instruções corretamente, quando Luna se sentou na poltrona próxima e o observou trabalhar. Havia algo profundamente comovente em ver aquele homem poderoso e bem-sucedido ajoelhado no chão do quarto do bebê, suando para garantir que cada parafuso estivesse no lugar certo. Rafael, chamou ela suavemente. Podemos conversar? Ele largou imediatamente as ferramentas e se sentou no chão diante dela, olhando em seus olhos com uma atenção total que demonstrava como aquele momento era importante para ele. Eu preciso saber se tudo isso é real, disse Luna, sua voz carregada de vulnerabilidade e esperança cautelosa. Todas essas mudanças, todo esse cuidado, toda essa atenção, é genuíno ou é apenas culpa e desespero? Rafael respirou fundo antes de responder, sabendo que aquela era sua única chance real de reconquistar a confiança da mulher que amava. Luna, eu cometi o erro mais terrível da minha vida quando rejeitei você e nosso filho. Passei os últimos meses não apenas tentando me redimir, mas genuinamente mudando como pessoa. Descobri que não quero ser o tipo de homem que coloca trabalho acima de família, que foge de responsabilidades emocionais, que machuca as pessoas que ama. Quero ser o pai que nosso filho merece e o companheiro que você sempre mereceu ter. As palavras de Rafael ecoaram no quarto do bebê, carregadas de uma sinceridade que Luna não ouvia em sua voz há muito tempo. Ela o observou por alguns minutos em silêncio, estudando seu rosto, procurando por qualquer sinal de falsidade ou manipulação, mas encontrando apenas honestidade crua e vulnerabilidade genuína. Eu quero acreditar em você, Rafael, disse ela finalmente, suas mãos acariciando inconscientemente a barriga onde o bebê se mexia, como se pudesse sentir a tensão emocional de sua mãe. Mas você me machucou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Quando você sugeriu que eu me desfizesse do nosso filho, algo dentro de mim morreu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de ambos, enquanto ela continuava. Preciso que você entenda que se eu der essa segunda chance e você me decepcionar novamente, eu vou embora para sempre, e você nunca mais vai ver a mim ou seu filho.
Rafael se aproximou cuidadosamente e ajoelhou-se na frente da poltrona onde Luna estava sentada, colocando as mãos delicadamente sobre as dela que descansavam na barriga. Eu aceito suas condições completamente, disse ele com uma firmeza que vinha do fundo de sua alma. Entendo que não mereço uma segunda chance, mas se você me der essa oportunidade, juro pela vida do nosso filho que nunca mais vou decepcionar vocês. Você e esse bebê são mais importantes para mim do que qualquer negócio, qualquer dinheiro, qualquer coisa neste mundo. Luna sentiu o bebê chutar exatamente no momento em que Rafael tocou sua barriga, como se a criança estivesse reagindo à presença do pai pela primeira vez. Esse sinal inesperado a fez sorrir através das lágrimas, e ela cobriu as mãos de Rafael com as suas próprias. Nós vamos tentar, disse Luna, sua voz ainda trêmula, mas carregada de uma esperança cautelosa. Mas dessa vez será diferente. Nada de relacionamento secreto, nada de esconder o que somos. Se vamos fazer isso, será de forma honesta e aberta. Rafael assentiu vigorosamente, beijando suavemente as mãos dela. Quero que todo mundo saiba que você é a mulher da minha vida e que esse bebê é a nossa maior bênção, prometeu ele. Nunca mais vou ter vergonha ou medo de assumir publicamente meu amor por vocês dois. Naquele momento, Luna sentiu como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar, substituída por uma nova esperança de que eles poderiam construir juntos a família que ela sempre sonhara. As semanas seguintes foram de reconstrução cuidadosa da confiança entre eles. Rafael se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes da casa de Luna, para estar próximo, durante as últimas semanas da gravidez, respeitando o espaço dela, mas garantindo que estaria disponível a qualquer momento que precisasse. Eles passavam as tardes conversando sobre o futuro, fazendo planos para a chegada do bebê e lentamente redescobrindo a intimidade emocional que os havia unido inicialmente. Luna observava atentamente cada ação de Rafael, cada palavra, cada reação, e ficava constantemente surpresa com a transformação genuína que ele havia passado. O homem que estava ao seu lado agora era mais maduro, mais presente, mais consciente das responsabilidades e alegrias da vida familiar. Quando Luna entrou em trabalho de parto de verdade, 3 semanas depois, Rafael estava ao lado dela durante cada contração, cada momento de dor, cada instante de medo e expectativa. Ele segurou sua mão, enxugou seu rosto, sussurrou palavras de encorajamento e chorou de emoção quando finalmente ouviram o primeiro choro de sua filha. Ela é perfeita, sussurrou Rafael através das lágrimas, observando Luna segurar o bebê pela primeira vez. Vocês duas são perfeitas. Helena e Eduardo chegaram ao hospital minutos depois, radiantes de felicidade por finalmente conhecerem a netinha que haviam esperado com tanta ansiedade. A família estava reunida, finalmente completa, depois de meses de dor e separação. Os primeiros meses de vida da pequena Sofia foram marcados pela felicidade genuína que Luna nunca havia experimentado antes. Rafael se revelou um pai dedicado e apaixonado, acordando durante as madrugadas para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com habilidade surpreendente, cantando cantigas de ninar com uma voz suave que fazia a bebê adormecer instantaneamente. Ele reorganizou completamente sua agenda de trabalho para estar presente nos momentos importantes. O primeiro sorriso de Sofia, a primeira vez que ela rolou na cama, os primeiros balbucios que os enchiam de alegria. Nunca imaginei que ser pai pudesse ser tão maravilhoso, confessou Rafael uma noite, observando Luna amamentar a filha. Obrigado por me dar a chance de descobrir isso. 1 ano após o nascimento de Sofia, Rafael pediu Luna em casamento de forma simples, mas profundamente significativa. Durante um piquenique em família no parque onde costumavam levar a bebê nos fins de semana, ele se ajoelhou na grama e ofereceu um anel que havia pertencido à sua avó. Luna, você me ensinou o que é amor verdadeiro, me mostrou como ser um homem melhor e me deu a maior bênção da minha vida, disse ele, com Sofia brincando alegremente entre eles. Quero passar o resto da vida provando que mereço o amor de vocês duas.
Luna aceitou o pedido com lágrimas de felicidade, sabendo que finalmente havia encontrado o homem com quem sempre sonhara. Não apenas o Rafael bem-sucedido e charmoso que a havia conquistado inicialmente, mas o homem transformado que havia escolhido colocar família acima de tudo. O casamento foi uma celebração íntima, mas alegre, com Sofia como daminha de honra, carregada orgulhosamente pelo pai durante a cerimônia. Helena e Eduardo choraram de felicidade ao verem o filho finalmente encontrar seu lugar como marido e pai, completando a jornada de redenção que havia começado no momento mais escuro de sua vida. Luna caminhava em direção ao altar, sabendo que havia tomado a decisão certa, não apenas em perdoar Rafael, mas em dar uma chance para que o amor verdadeiro triunfasse sobre os erros do passado. Eles construíram uma família baseada em confiança reconquistada, amor transformador e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio que o futuro trouxesse. E assim, Luna e Rafael provaram que o amor verdadeiro pode superar até mesmo os erros mais dolorosos quando há arrependimento sincero e mudança genuína. A pequena Sofia cresceu cercada pelo amor de pais que aprenderam a valorizar o que realmente importa na vida: família, compromisso e a coragem de se transformar por quem amamos. Rafael descobriu que ser pai e marido era muito mais gratificante do que qualquer sucesso empresarial. Luna encontrou no homem transformado o companheiro que sempre mereceu ter. Helena e Eduardo ganharam a nora e neta que sempre desejaram. E todos aprenderam que às vezes precisamos passar pela tempestade mais violenta para descobrir o valor do arco-íris. Esta história nos ensina que nenhum erro é grande demais quando existe amor verdadeiro e vontade real de mudar. Que a redenção é possível para quem tem coragem de reconhecer seus erros e trabalhar todos os dias para ser uma pessoa melhor, e que as maiores bênçãos da vida muitas vezes chegam embrulhadas em desafios que testam nossa capacidade de amar e perdoar. Muito obrigado por acompanharem mais uma história aqui no Fio de Esperança. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe nos comentários qual momento mais te emocionou. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima história.